Querida alma, hoje, uma energia muito especial paira sobre você. É como se o céu tivesse se inclinado só um pouco mais perto da terra, apenas para que uma mensagem pudesse ser sussurrada ao seu coração. Essa mensagem vem de um lugar de amor puro, diretamente de seus anjos, e ela carrega uma revelação que você precisa ouvir. Existe alguém que carrega uma verdade profunda sobre você, uma verdade que foi escondida por medo, por orgulho, por insegurança, mas que não pode mais ficar oculta. Essa pessoa, que talvez você nem imagine agora, guarda dentro de si sentimentos que vão além das palavras. Ela já tentou diversas vezes apagar o que sente, esconder, ignorar, racionalizar, mas há algo em você que permanece vivo dentro dela, algo que nem o tempo, nem a distância, nem os acontecimentos conseguiram apagar. Os anjos querem que você saiba. Isso não é uma fantasia da sua cabeça. O que você sentiu, aquela conexão inexplicável, aquele aperto no peito que surge do nada, tudo isso é real, e essa pessoa também sente. Os anjos revelam que essa verdade foi protegida com zelo, como quem guarda um segredo perigoso. Mas por que alguém esconderia algo tão bonito? A resposta está nas feridas emocionais que essa pessoa carrega. Em algum momento da vida dela, amar significou perder. Mostrar sentimentos significou se tornar vulnerável. E por isso, ela construiu barreiras. Fez de conta que não se importava. Sorriu quando queria chorar. Se afastou quando mais queria estar perto. E você, talvez, tenha sentido tudo isso de forma confusa, como se houvesse algo não dito entre vocês. E havia. Mas agora o universo está fazendo pressão. Os sinais estão cada vez mais fortes. E essa pessoa não consegue mais fugir da verdade que mora dentro dela. Você pode ter notado uma mudança sutil. Uma mensagem visualizada, mas não respondida. Um comentário vago nas redes sociais. Um olhar diferente quando se cruzaram pessoalmente. Nada disso é por acaso. É o início do desmoronamento das defesas que essa pessoa levou anos para erguer. E aqui vai algo que você precisa saber. Os anjos estão conduzindo essa situação com muito cuidado, porque o que está em jogo é mais do que um reencontro. É uma cura. Essa pessoa precisa confrontar sua própria dor para conseguir se aproximar de você de forma verdadeira. E você também precisa estar preparada, porque quando essa verdade vier à tona, ela pode mexer com tudo o que você acreditava estar resolvido. Pode abrir feridas antigas, mas também pode ser o início de algo profundamente libertador. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu estou pronta para enxergar a verdade com coragem e amor. Agora, continuando a mensagem. Você já percebeu que certas pessoas simplesmente não saem da nossa mente, mesmo quando tentamos com todas as forças esquecê-las? Que certos encontros parecem carregar um significado maior, como se houvesse um propósito escondido por trás de cada palavra trocada, de cada silêncio compartilhado? Essa pessoa sente isso em relação a você. E os anjos dizem que nos momentos mais solitários, é seu rosto que surge nos pensamentos dela. Mesmo cercada de pessoas, mesmo vivendo sua rotina, há uma parte dessa pessoa que continua presa a algo que não foi dito entre vocês. E o mais impressionante, essa pessoa acredita que você sente o mesmo. Ela tem dúvidas, sim, tem medo, mas lá no fundo, algo dentro dela diz que você ainda guarda um espaço para ela. E isso alimenta uma esperança que ela tenta sufocar todos os dias, mas está ficando impossível, porque o sentimento está transbordando e os sinais estão se multiplicando. Os sonhos, as lembranças repentinas, as músicas que tocam no momento exato. O universo está tentando falar alto, e essa pessoa está começando a ouvir. Há um detalhe importante que os anjos querem que você saiba. Essa verdade que está escondida não é apenas sobre amor. É também sobre admiração, arrependimento, reconhecimento. Essa pessoa te viu em momentos de fragilidade, de força, de beleza profunda. E mesmo que nunca tenha dito, te enxergou de uma forma que talvez ninguém mais tenha enxergado. Ela guarda na memória gestos seus que você nem imagina que foram notados. Pequenas coisas, como o jeito que você sorri quando está tímida, ou como seus olhos brilham quando fala do que ama. Essa pessoa percebeu, sentiu e guardou dentro de si como um tesouro. O que os anjos revelam é que você marcou essa pessoa de uma maneira que nem ela consegue explicar. É como se algo dentro dela tivesse sido transformado depois de te conhecer. E mesmo que tenha seguido a vida, feito escolhas, tomado caminhos diferentes, o pensamento em você nunca desapareceu completamente.
porque você representa algo raro, algo que ela sabe que não encontrará facilmente outra vez. Mas então por que não fala? Por que não se aproxima de uma vez? Os anjos dizem que ela teme o que vai encontrar. Teme que você não sinta mais nada. Teme que o tempo tenha apagado o que vocês viveram. E acima de tudo, teme que a dor de ouvir um não seja maior do que a alegria de tentar. É um medo silencioso, mas paralisante. Um medo que a faz escolher o silêncio ao invés da possibilidade da verdade. Mas o tempo da espera está se esgotando. Os anjos estão movendo energias intensas para trazer essa verdade à tona. E você vai perceber isso muito em breve. Pode ser através de um reencontro inesperado, de uma mensagem que chega quando você menos espera, ou até mesmo de uma confissão que surge em um momento de vulnerabilidade. O que é certo é que a verdade virá, e quando vier, mudará tudo. O que vou te revelar agora pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre essa conexão. Há momentos em que a verdade se esconde atrás de atitudes confusas, de distâncias inexplicáveis, de silêncios que falam mais do que qualquer palavra. E é exatamente aí que mora o segredo que os anjos querem que você descubra hoje. Essa pessoa, por mais que tenha tentado manter a postura de indiferença, ou até mesmo se mostrar firme, está vivendo um turbilhão interno que poucos imaginam. Os anjos mostram que ela passa por períodos de profunda reflexão, especialmente à noite, quando a mente se cala e o coração fala mais alto. É nesses momentos que seu nome ecoa com mais força, que suas lembranças ganham vida e que os sentimentos que ela tanto tentou enterrar começam a emergir com intensidade. Mas não é só saudade. Há também culpa. Essa pessoa sente que falhou com você, que em algum momento poderia ter agido diferente, falado mais, demonstrado melhor. E essa percepção tem sido um fardo que a acompanha, mesmo que ela nunca tenha tido coragem de verbalizar isso. Talvez você tenha sentido esse peso no ar quando se cruzaram, ou até mesmo notado uma tristeza sutil escondida em seus olhos. Os anjos confirmam, não é impressão sua. Ela sente, e sente muito. Só que em vez de lidar com esses sentimentos de frente, ela preferiu escondê-los. Criou uma armadura emocional, fingiu seguir adiante, buscou distrações. Mas o coração não se convence tão fácil. Ele continua chamando por você. E quanto mais ela tenta ignorar esse chamado, mais intensa se torna a sensação de vazio. Há algo muito importante que você precisa saber. Essa pessoa te observa. Talvez não diretamente, talvez à distância, mas ela quer saber como você está. Ela busca sinais, tenta entender se você ainda pensa nela, se ainda guarda algo. Pode ser que tenha olhado suas redes sociais, perguntado sobre você para alguém em comum, ou simplesmente se fechado em pensamentos tentando adivinhar o que você sente. Ela não quer se decepcionar. Ela teme encontrar portas fechadas, mas o desejo de se aproximar está crescendo. E os anjos dizem que esse impulso, esse desejo de reencontro, está cada vez mais difícil de conter, porque existe algo dentro dessa pessoa que nunca encontrou paz desde que você se afastou. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar a energia da transformação e do novo ciclo. Esse número carrega a vibração da mudança que está chegando e que você precisa estar pronta para receber. Você já percebeu que há coincidências demais acontecendo ultimamente? Sonhos repetidos com essa pessoa, lembranças repentinas, músicas específicas tocando em momentos aleatórios? Nada disso é acaso. Os anjos estão tentando preparar seu coração, guiando seus passos para esse momento de revelação. Mas aqui está o detalhe mais forte que os anjos me mostram. Essa pessoa guarda uma verdade que foi sufocada por tempo demais. Uma verdade que não foi dita nem para si mesma por medo de desmoronar. Ela sempre soube que você é especial, mas só agora está começando a entender o quanto. E essa percepção está mexendo com tudo. Os anjos mostram que ela está revivendo momentos com você como se fossem cenas de um filme. O sorriso que você deu quando estavam juntos, a forma como você se preocupava com detalhes pequenos, o jeito como sua presença acalmava qualquer caos. E quanto mais ela revive isso, mais sente que cometeu um erro ao deixar isso escapar. Mas atenção, os anjos também querem que você entenda que essa pessoa está em conflito. Ela deseja se aproximar, mas ainda luta com inseguranças profundas. Ela se pergunta se você mudou, se o tempo te levou para longe demais, se seu coração ainda teria espaço para ouvi-la.
Ela se questiona se você ainda sente algo ou se virou apenas uma lembrança distante. E talvez, de alguma forma, você esteja se fazendo as mesmas perguntas. Mas o que está prestes a acontecer vai esclarecer tudo, porque o universo já decidiu. Essa verdade não pode mais ficar escondida. Um acontecimento está a caminho. Algo que trará vocês dois de volta ao centro dessa conexão, mesmo que seja só para finalmente dizer tudo o que ficou preso na garganta. Os anjos dizem que pode ser uma conversa inesperada, um reencontro que parece obra do destino, ou até mesmo uma confissão feita por alguém próximo. Mas será algo que quebrará a barreira do silêncio. E quando isso acontecer, prepare-se, porque essa pessoa não virá com meias palavras, virá com a alma exposta. E nesse momento, tudo ficará claro. Você descobrirá coisas que nunca imaginou, detalhes que ela guardou por tanto tempo, sentimentos que ela nunca teve coragem de expressar. E talvez você se surpreenda ao perceber que, apesar de tudo, o que ela sente por você nunca mudou. Só ficou adormecido, esperando a hora certa para despertar. Mas os anjos também te pedem algo muito importante. Não se antecipe, não crie expectativas, nem feche seu coração. Apenas esteja aberta, porque seja qual for o desfecho, essa verdade trará cura. E você sairá dessa experiência mais forte, mais consciente, mais conectada com sua própria verdade. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, com carinho e sem pressa, se sentir no seu coração, compartilhe essa luz com alguém que você sente que também precisa ouvir. Compartilhar experiências abre portas para a cura coletiva, e você pode ser o canal dessa transformação. O que está se formando ao seu redor é maior do que parece. Há uma energia silenciosa, quase imperceptível para os olhos comuns, mas totalmente nítida para quem sente com o coração. E você tem sentido, não tem? Aquela intuição sutil de que algo está prestes a mudar. Aquela sensação de que há algo se movendo nos bastidores da vida, como se o universo estivesse arrumando as peças para um reencontro que parecia impossível. E os anjos confirmam: sim, você está certa. A verdade está se aproximando, e ela não virá sozinha. Ela trará respostas, esclarecimentos, emoções à flor da pele, mas também trará libertação. A pessoa que os anjos te pedem para olhar com mais sensibilidade agora não é apenas alguém do seu passado. Ela é também um espelho, um reflexo das suas próprias dores, das suas esperanças, dos seus medos. E é justamente por isso que essa conexão nunca conseguiu ser apagada de verdade. Mesmo quando você tentou esquecer, algo sempre a trazia de volta. Um pensamento, uma lembrança, um sonho. Você achava que era saudade, mas era mais do que isso. Era um chamado. Essa pessoa sente que precisa te dizer algo. Há palavras presas na garganta, carregadas de sentimento que ela nunca conseguiu dizer. Algumas dessas palavras são doces, outras carregadas de arrependimento. E há inclusive palavras que nunca foram ditas por puro orgulho. Mas agora, tudo isso está se acumulando dentro dela como um peso insuportável. Ela precisa falar, precisa contar, precisa liberar a verdade que escondeu. Talvez por achar que estava te protegendo, talvez por achar que não era o momento certo. Mas agora é. E os anjos mostram que o tempo está conspirando a favor dessa revelação. Você pode sentir isso nos detalhes. Nos dias em que, do nada, o nome dessa pessoa aparece em sua frente. Nos pequenos sinais que parecem coincidência demais para serem ignorados. Há uma força superior te preparando para esse encontro. Um reencontro que, mesmo que não seja físico de imediato, já começou a acontecer no plano energético. E aqui está o ponto mais delicado dessa revelação. Essa pessoa tem medo de ser rejeitada. Ela teme que, ao expor a verdade, você olhe para ela com frieza, com indiferença, porque no fundo, ela sabe que feriu. Talvez pela ausência, talvez pela omissão, talvez por nunca ter dado a você o que seu coração merecia. E agora, essa culpa virou sombra. Uma sombra que a impede de agir com clareza. Mas mesmo com esse medo, ela sente que está chegando no limite do silêncio. E quando esse limite for ultrapassado, virá à tona uma verdade que pode tocar você de forma profunda. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Querida alma, os anjos me mostram que essa pessoa já tentou apagar você da mente.
tentou racionalizar, tentou te colocar numa caixinha do passado, mas não conseguiu. Porque algo em você mexeu com ela de forma única. Você foi mais do que alguém que passou. Você foi alguém que ficou, mesmo longe. E há algo que precisa ser dito. Essa pessoa te admira profundamente. Ela vê você como alguém forte, resiliente, com uma luz própria. Mesmo que nunca tenha dito isso com todas as letras, é isso que sente. E essa admiração é uma das razões pelas quais ela hesita tanto. Ela acha que talvez você tenha seguido adiante, que talvez não haja mais espaço para ela. Mas os anjos dizem que ela não vai suportar essa dúvida por muito tempo. Ela vai querer saber, vai querer entender se ainda existe uma chance. E essa busca pela verdade a levará até você. Pode ser que ela comece com algo sutil, um comentário em uma publicação sua, uma curtida inesperada, uma mensagem breve apenas para ver como você está. Mas tudo isso será apenas um ensaio para algo maior, porque no fundo, essa pessoa está prestes a fazer um movimento corajoso. Ela está reunindo forças para dizer, de uma vez por todas, o que sente. E quando isso acontecer, será como abrir uma janela em um cômodo escuro. A luz entrará e tudo o que estava encoberto será finalmente revelado. As palavras que nunca foram ditas virão como uma avalanche. E você vai entender que por trás de cada silêncio havia uma luta interna. Por trás de cada afastamento havia um medo. E por trás de cada gesto indiferente havia amor. Os anjos dizem que essa verdade pode te emocionar profundamente. Pode até te confundir por um instante. Mas no fim, trará clareza. Porque você vai perceber que não estava sozinha em seus sentimentos. Que o que você viveu não foi em vão. Que tudo aquilo que te machucou também feriu essa pessoa. Mesmo que em silêncio. E talvez, ao ouvir essa verdade, você se veja diante de uma escolha. Os anjos não dizem que será fácil, mas garantem que será libertador, porque a verdade sempre liberta, sempre cura, sempre traz à tona o que precisa ser transformado. Por isso, prepare seu coração. A energia está se alinhando, os caminhos estão se abrindo, e o tempo da revelação está mais próximo do que você imagina. Você merece essa clareza, você merece essa cura. E, acima de tudo, você merece saber a verdade sobre o que essa pessoa sente por você. Há algo que os anjos me pedem com insistência para te dizer agora. Você precisa estar preparada para quando essa verdade for revelada. Porque mesmo que o seu coração deseje esse momento há muito tempo, quando ele chegar, poderá vir carregado de emoções tão fortes que será impossível permanecer indiferente. O que está prestes a emergir das sombras é uma verdade que essa pessoa guardou por tanto tempo, que se tornou parte dela. Uma verdade que foi moldada pelo medo, pelo orgulho, pelo receio de te perder. Essa pessoa, mesmo em silêncio, tem te acompanhado. Talvez não fisicamente, talvez não com palavras, mas com pensamentos, com energia. Os anjos mostram cenas em que ela observa você de longe, tentando entender sua vida atual, tentando decifrar se ainda existe um lugar para ela no seu mundo. E cada detalhe que ela encontra, uma foto, uma frase, um gesto seu, mexe com ela de um jeito que a desequilibra por dentro. Ela está em conflito. Há dentro dela uma batalha entre o desejo de se aproximar e o medo de não ser mais bem-vinda. Por isso, os anjos estão agindo. Estão criando situações onde ela não terá mais como evitar o confronto com a verdade. Situações que a farão se lembrar de você com mais intensidade, que a farão sentir sua ausência com mais dor. E essas experiências servirão como gatilho para que ela finalmente tome uma decisão. E essa decisão está se formando. Em silêncio, sim, mas ela está mais próxima do que nunca. Essa pessoa está começando a aceitar que não pode mais viver sufocando o que sente, que continuar fingindo não resolve nada, que viver sem você é sobreviver e não viver de verdade. Os anjos mostram que essa decisão virá após um momento específico, um evento que trará clareza. Pode ser uma conversa com alguém que a faz refletir, um sonho tão nítido que parecerá real, ou até uma sensação de urgência que a tomará do nada. Algo dentro dela vai despertar com força, e quando isso acontecer, ela vai agir, vai buscar você, vai tentar dizer o que escondeu por tanto tempo. Mas aqui está algo que você precisa entender profundamente. O silêncio dessa pessoa não foi ausência de amor. Foi, na verdade, a expressão do quanto esse amor a assustou, porque ela nunca sentiu nada assim.
E quando nos deparamos com algo que desafia nossas certezas, nossa tendência é nos proteger. Foi o que ela fez. Mas os anjos dizem que o tempo da fuga acabou. Ela sabe que está perdendo tempo. E isso tem doído nela mais do que você imagina. Em certos momentos do dia, quando a rotina desacelera e os pensamentos vêm à tona, ela se pega lembrando de você com tanta força que sente um nó na garganta. Ela tenta disfarçar, tenta seguir em frente, mas não consegue, porque no fundo, sabe que existe algo entre vocês que não foi resolvido. E essa verdade está prestes a ser dita. Mas atenção, os anjos também me pedem para te preparar para uma outra possibilidade. Essa pessoa pode não saber por onde começar. Pode chegar até você com uma conversa aparentemente casual, uma pergunta solta, um comentário que parece sem importância. Mas cada palavra carregará um peso emocional imenso. Cada gesto será um pedido disfarçado. Um pedido para que você abra uma brecha, para que dê um sinal de que está disposta a ouvir. E aqui, querida alma, os anjos te pedem sabedoria. Eles te pedem que olhe além das palavras, que perceba a intenção por trás do que é dito, porque essa pessoa, mesmo ao tentar parecer forte, estará vulnerável. E o que você fizer nesse momento pode definir tudo. Se você sentir que ainda existe algo a ser vivido entre vocês, essa será a chance de abrir seu coração, de ouvir com empatia, de acolher. Mas, se sentir que já não há mais caminho possível, essa também será a hora de se posicionar com verdade, mas com respeito, com compaixão, porque de um jeito ou de outro, esse encontro será um portal de cura. Os anjos dizem que esse momento é sagrado, e você será a guardiã dessa verdade. O que essa pessoa vai te revelar não foi dito a ninguém. Você será a primeira, e talvez a única, a ouvir a alma dela nua, sem máscaras, sem barreiras. E isso por si só já é uma honra. Por isso, respire fundo, fortaleça seu coração, prepare-se para o que está por vir, porque mesmo que essa conversa traga lágrimas, ela também trará alívio, porque não há dor maior do que carregar dentro de si uma verdade que nunca encontrou espaço para ser dita. E essa dor, ela conhece bem. Você pode se perguntar, e se for tarde demais? E se nada mudar depois disso? Os anjos te respondem com doçura. Não importa o desfecho. O que importa é a libertação, a cura, a possibilidade de finalmente dar voz ao que estava preso. E isso, por si só, já transforma tudo. Essa pessoa pode não ter sido perfeita. Pode ter errado, se afastado, se calado quando você mais precisava de respostas. Mas agora, ela está disposta a se despir das defesas e mostrar quem realmente é. Ela quer, e precisa, ser vista por você, não apenas com os olhos, mas com a alma. E você, está pronta para ver além do que foi mostrado até aqui? Porque a verdade, minha querida, é que essa história não terminou. Há ainda páginas por serem escritas, palavras por serem ditas, silêncios por serem quebrados, e tudo isso está prestes a acontecer. Chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. Os anjos pedem que você escute cada palavra com o coração atento, pois o que será revelado agora tem o poder de transformar não apenas sua visão sobre essa pessoa, mas sobre você mesma. Há segredos que o tempo tentou apagar, há sentimentos que a lógica tentou negar, mas há verdades que nem mesmo o silêncio consegue calar. Essa pessoa, aquela que sua alma reconhece mesmo sem precisar de explicações, está prestes a cruzar novamente o seu caminho. Não como alguém que finge desinteresse, não como alguém escondido atrás de desculpas, mas como alguém que, finalmente, compreendeu o valor da sua presença. Os anjos mostram que, por muito tempo, essa pessoa tentou se convencer de que poderia viver sem você, tentou se distrair com outras histórias, mergulhou em rotinas vazias, escondeu o nome do seu sentimento sob 1000 justificativas, mas quanto mais o tempo passava, mais ela percebia. Nada se compara ao que sentiu ao seu lado. E agora, há algo em sua alma que grita por libertação, uma verdade profunda, intensa e crua que precisa ser dita. Não por vaidade, não por ego, mas por necessidade. Essa pessoa precisa falar, precisa se despir da armadura e dizer: eu nunca te esqueci. E agora sei que você sempre foi mais do que imaginei. Mas há algo ainda mais impactante que os anjos me revelam, e que talvez você nunca tenha imaginado. Essa pessoa escondeu de você um sentimento que já chegou a chamar de amor, mas que, secretamente, foi além.
Ela acredita que você foi o ponto de virada em sua vida, que depois de você, nunca mais conseguiu amar do mesmo jeito, que nenhuma conexão foi tão profunda, tão honesta, tão verdadeira. E isso a assustou. Você representou um espelho, um portal, uma chance de mudança. Estar com você a fez pensar sobre si mesma, sobre suas escolhas, suas feridas, seus traumas. Foi intensa demais, rápido demais, real demais. E quando algo é tão verdadeiro, o medo se torna quase inevitável. Por isso ela fugiu, se afastou, se calou. Mas agora não há mais como negar. A verdade que essa pessoa carrega está sufocando sua alma. E mesmo que ainda não saiba como dizer, mesmo que tenha medo da sua reação, ela já decidiu. Vai tentar, vai se aproximar, vai falar o que nunca teve coragem. Os anjos dizem que esse movimento está muito próximo e que você precisa estar com o coração em paz para recebê-lo, porque embora essa revelação possa vir acompanhada de emoção, talvez também venha carregada de lágrimas. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de alívio, lágrimas de quem finalmente parou de fugir. Você será o primeiro lugar onde essa pessoa deixará cair sua armadura. Ela virá até você despida de pretextos, com palavras simples, mas carregadas de peso. E o que ela disser, querida alma, poderá mudar tudo. Mas o mais belo de tudo é o que os anjos revelam agora. Essa conversa não será apenas sobre sentimentos antigos, ela será sobre o futuro. Porque, ao revelar a verdade, essa pessoa também abrirá a porta para uma possibilidade. Talvez de reconciliação, talvez de amizade, talvez de um novo começo. E é você quem decidirá o rumo. Você terá em suas mãos a chance de acolher ou de encerrar esse ciclo com amor. De dizer sim, ou de dizer que a vida tomou outros rumos. Mas o que quer que você escolha, os anjos garantem, será com consciência, com leveza, com verdade. Essa verdade pode tocar partes suas que estavam adormecidas. Pode te trazer respostas que você esperou por muito tempo. E, acima de tudo, pode ser o encerramento de um ciclo que só precisava disso. De uma palavra dita com coragem. De um sentimento assumido sem máscaras. De um eu te senti o tempo todo, que rompe o véu da dúvida. Mas não espere que essa pessoa venha perfeita. Ela virá com marcas, com a bagagem de tudo o que viveu desde que vocês se afastaram. Virá com os olhos mais cansados, talvez, mas com o coração mais disposto. Porque agora, ela entende que amor de verdade não aparece duas vezes com a mesma intensidade. E você? O que sente ao saber que essa verdade está prestes a emergir? Que alguém guardou por tanto tempo um sentimento tão profundo por você, que mesmo em silêncio, seu nome nunca deixou de viver dentro de outra alma? Querida, essa revelação não será apenas sobre o que ela sente, será principalmente sobre o que você é, sobre o impacto que você teve, sobre o quanto sua essência é única, transformadora, inesquecível. Os anjos dizem que é hora de você se enxergar com os olhos da verdade. Você não é uma lembrança do passado. Você é o elo que essa pessoa não conseguiu quebrar. É a verdade que ela tentou ignorar, mas que voltou, cada vez mais forte, a cada dia. E quando ela disser tudo, quando a verdade enfim vier à tona, respire, escute e deixe seu coração escolher. Pode ser que esse seja um recomeço, pode ser que seja um fechamento, mas será, sem dúvida, uma libertação. Agora receba isso com gratidão. Você foi, é e sempre será especial. E o que está por vir vai provar isso com cada palavra que será dita, com cada lágrima que será derramada, com cada olhar que pedirá perdão, acolhimento, talvez uma nova chance. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu recebo a verdade que o amor guardou em silêncio. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.